Olá, meu nome é Pedro Saliba, eu sou advogado e hoje a gente vai falar sobre dupla nacionalidade ou dupla cidadania. Esse vídeo foi uma sugestão do Miguel Scott, espero que eu tenha falado direitinho. Se você tiver alguma sugestão, tiver curiosidade sobre algum tema do direito, comenta aqui embaixo e aproveita para se inscrever se você ainda não é inscrito. Primeiro a gente tem que entender a formação do Estado brasileiro. Os povos originários eram indígenas. Depois teve a invasão e colonização portuguesa, seguida dos fluxos de escravos e escravas vindo de diversas partes da África. Além disso, nós temos outros fluxos migratórios ao longo da nossa história, como italianos, japoneses, libaneses e até recentemente refugiados. Um Estado geralmente confere nacionalidade a uma pessoa baseada em dois pontos: o jus sanguinis ou jus solis. O jus sanguinis vem de sangue, ou seja, você adquire a nacionalidade a partir da sua família, enquanto o jus solis, ele vem de solo, ou seja, do território. Se você nasceu naquele país, você adquire essa nacionalidade. O Brasil atualmente tem um sistema misto, ou seja, se você tem pai ou mãe brasileira, ou então se você nasce no Brasil, você pode ter a nacionalidade brasileira. Por exemplo, um casal de chineses tem uma criança aqui no Brasil. Essa criança, se ela quiser, ela pode ser registrada enquanto brasileira, a não ser que os pais dessa criança, por exemplo, sejam diplomatas, porque eles vão estar servindo a China. Esses critérios sempre vão depender de cada país. Inclusive, tem alguns que permitem você pedir a nacionalidade quando você casa com uma pessoa. No Líbano, a nacionalidade é transmitida pela família e sempre pela via paterna, avô e pai. Para algumas nações, apenas os filhos ou os netos podem pedir a nacionalidade, bisnetos e tataranetos não. Em Portugal, eles não têm essa restrição geracional, ou seja, mesmo bisnetos ou tataranetos estão aptos a pedir a nacionalidade, desde que se adequem a todos os procedimentos burocráticos. E aí, como é que eu consigo essas informações? Você vai conseguir elas ou no consulado ou na embaixada do país que você vai pedir. Então, por exemplo, a sua avó é italiana. Você tem que entrar no site da Embaixada da Itália no Brasil para saber se você está apta a pedir a dupla nacionalidade e quais são os procedimentos para você fazer isso. Embaixadas e consulados são representações daquele país aqui no Brasil. As embaixadas estão sempre localizadas na capital, ou seja, em Brasília. Se você mora em outra cidade, você tem que ver se nas redondezas tem algum consulado. Geralmente metrópoles têm consulados, como Rio de Janeiro, São Paulo ou mesmo Salvador. Cada país vai ter uma documentação própria. Eles geralmente pedem documentos que comprovem a sua hereditariedade, ou seja, certidão de nascimento ou então alguma certidão de entrada do seu antepassado no Brasil. Além disso, também podem pedir que você comprove que você tem algum vínculo afetivo ou emocional com o país. Com a aprovação do pedido, a pessoa se torna cidadã daquele país. Agora, eu vou perder a minha nacionalidade brasileira fazendo isso? Não, você não vai perder a nacionalidade brasileira. Isso não acontece quando você tem direito à nacionalidade originária. Isso acontece nos seguintes casos. Por exemplo, uma pessoa vive, digamos, nos Estados Unidos há muitos anos. Essa pessoa já tem um visto de permanência, o Green Card. Com esse visto de permanência, ela pode viver com tranquilidade nos Estados Unidos. Mas aí essa pessoa já mora nos Estados Unidos há tantos anos que a sua vida inteira está lá. De repente, ela já teve filhos lá, ela se casou lá. Todas as amizades, o trabalho, tudo está naquele território. E aí o que ela faz? Ela entra com um pedido de cidadania americana. E aí a pessoa vai entrar num processo mais ou menos complexo. Ela vai dar documentos, ela vai passar por entrevistas, vai fazer provas, vão ver os antecedentes dela. E aí, se ela passar, ela vai virar cidadã estadunidense. Oh no. Are you in handcuffs? No, I passed! Qual é a lógica aqui? Essa pessoa não precisava da cidadania americana. Ela já tinha um visto de permanência, já estava tudo bem. Mas ela, por livre e espontânea vontade, quis fazer isso. Quando essa pessoa faz isso, ela dá a entender que ela está traindo a pátria.
Ou seja, ela está abdicando dos seus laços com o Brasil e reafirmando os laços dela com os Estados Unidos. Somente nesse tipo de caso é que a pessoa perde a nacionalidade brasileira. Isso é um tema interessante, né? Porque tem muitas famílias brasileiras que têm antepassados de outros países. Bem, se você gostou, curta o nosso vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você achar que ele pode ser útil e obrigado por assistir. Tchau!